Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje para falar com vocês sobre a minha volta à rotina de atividade física. Tá tendo uma obra aqui do lado, então não reparem se começar um barulho de furadeira, mas espero que dê tudo certo. Então é o seguinte, para quem não sabe, não acompanha aqui o canal, o Facebook, eu era uma pessoa bem ativa nas atividades físicas. Ano passado eu consegui fazer basicamente o ano inteiro. E acontece que há 3 meses eu tava numa crise de fadiga completamente destruidora. Não consegui, fiquei afastada 3 meses sem fazer absolutamente nada. Até tentei fazer yoga alguns dias, consegui, mas eu realmente estava sem disposição, estava com muita dor. Então a gente sabe que é muito difícil mesmo quando a dor não tá tão alta, tão forte, por causa do emocional. A gente fica meio sem vontade mesmo, né? E também com medo. Se eu já tô com dor, será que não vai piorar ainda mais a minha dor se eu for fazer atividade física? Então, já aproveitando para falar sobre isso, claro que em crises muito agudas, muito fortes, vai ser difícil, a gente não vai conseguir fazer exercício, mas descansar não melhora a nossa dor. Inclusive, eu vi isso em uma das aulas na minha pós-graduação, reforçando que o exercício físico é, de fato, o melhor tratamento para fibromialgia e que, apesar de que alguns dias a gente não vai conseguir ir para academia ou ir fazer nossa caminhada, a gente precisa fazer um esforcinho para pelo menos fazer algum movimento com o corpo, porque o repouso, ao contrário do que a gente imagina, porque a gente está acostumado a ouvir que quando machuca alguma coisa, quando a gente está com dor, precisa descansar. Isso é mito, principalmente na fibromialgia. Não melhora, inclusive piora esses sintomas. E o que aconteceu? Nas últimas semanas eu já estava um pouco melhor, mas eu ainda estava com muita dificuldade de ir, porque eu já estava 3 meses sem fazer nada. Então, além do medo, ainda eu estava com uma certa preguiça. E não é só preguiça, porque na verdade a gente fica muito preocupado, a gente tem uma falta de disposição, a gente fica com o nosso emocional muito abalado. Então eu tava meio que presa, assim, nessa maldição do sedentarismo e de não conseguir sair de casa para fazer exercício. E na semana passada eu fui. Então eu vou compartilhar como que foi isso mais ou menos para mim, para ver se ajuda. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar quando for retomar ou iniciar alguma atividade física em fazer algo que a gente gosta muito. Porque quando eu pensava em voltar para academia para fazer musculação ou para fazer aula de ginástica localizada, aí é que eu não saía da cama mesmo. Então eu resolvi voltar fazendo a minha aula de zumba, que é a minha aula preferida, é a aula que eu me divirto, é uma aula que, apesar de ser 1 hora de aula, ela não é algo que causa um cansaço extremo e me deixa muito feliz. Então eu decidi voltar e eu fui, ainda com um pouco de medo. Até o último minuto eu pensei em desistir, mas eu sabia já que eu precisava ir, que aquilo ia me fazer bem. Então eu venci assim essa névoa de falta de vontade que estava pairando no ar e fui. E de fato foi maravilhoso, foi incrível, eu me diverti muito, meu corpo aguentou, eu fui no meu ritmo. Então é legal porque eu me comunico com a professora, ela sabe que eu tenho fibromialgia, então isso ajuda. Mas de qualquer maneira, eu fiz a aula do meu ritmo, foi ótimo, voltei pra cá numa boa. E aí já tava super animada pra voltar pra ativa, que agora eu tô com tudo, agora eu voltei com tudo. E conversando com pessoas que me conhecem, que já sabem como eu sou, eu ouvi que, Lívia, pega leve, você tá voltando agora, vai com calma. E aquilo realmente foi um pá na minha cara, porque realmente eu já tava com a ideia de ir todos os dias na academia e voltar e fazer todas as aulas, porque agora eu me recuperei da crise. E o que que ia acontecer? Eu ia entrar em crise de novo, provavelmente, porque eu ia esforçar o meu corpo muito além do que eu tava já acostumada. Então eu aceitei e agora eu hoje já não fui, porque ainda é uma aula que é muito pesada pra mim, que é a aula de local.
Amanhã tem aula de zumba, terça e quinta. Então, nessas primeiras semanas, eu vou me contentar em fazer só isso. Vou fazer um pilates, talvez um alongamento, uma caminhada, mas não vou exagerar para que a gente possa aos pouquinhos ir voltando. Então, assim, essa é uma sugestão para vocês, porque eu vejo muita gente falando que não consegue fazer exercício, não consegue começar porque quando começa entra em crise. E pelo menos para mim o que acontece é que muitas vezes eu tento começar ou recomeçar já num ritmo que eu tinha antes, quando eu ainda não tinha esses sintomas de fibromialgia. E realmente aí o nosso corpo não aguenta. Então a gente tem que ter muita paciência e tem que aceitar que talvez a gente tenha que começar com muito pouco, com uma caminhada de 10 minutos que seja, uma vez por semana e depois 2 vezes, ou um alongamento, alguma coisa mais leve e aumentando aos poucos, para não causar nenhum estresse desnecessário para o nosso corpo. E o exercício sim é maravilhoso e ele vai com certeza ajudar no controle dos sintomas da sua doença. Isso já é comprovado por estudos científicos. Então é isso, eu espero que ajude vocês de alguma maneira e me desejem sorte para que eu consiga ficar aqui controlada, voltar no ritmo e ir recuperando a minha rotina aos pouquinhos. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.